motive a orar, é cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, nesse aperto de mão, em família estamos aqui, partilhando o amor de Jesus, e sua cruz o motive a orar, e a cantar conosco esta canção, alegria de vê-lo aqui, usa forte o meu coração, sinto o amor que nos une então, neste aperto de mão, neste aperto de mão, neste aperto de mão. Provai e vede. História de hoje: fidelidade no tempo. Ei, Keilane, tudo bem? Ai, que bom! Saudade de você. Como estão as coisas por aí? Ah, que legal, fico feliz. Ah, então, continuo estudando para as provas. Você sabe, né? Isso mesmo. Ah, eu sempre quis ser do Exército Brasileiro. A gente tem isso na veia, né? Nosso pai era militar. Ah, com certeza, ele ficaria muito feliz. É verdade. Você sabe, não é fácil. Eu tenho feito as provas, já fiquei entre os 10 primeiros colocados nos últimos concursos, mas não é fácil. Não, eu sei que você e a mãe estão orando por mim. Não, agora eu tô mais focada, continuo estudando, tô mais concentrada e vamos ver, né? Ah, peraí que o Luiz chegou, depois a gente se fala. Um beijão, tá? Te amo, tchau. Ei, amor, tudo bem? Tudo bem, amor. Eu tava conversando com a minha irmã, sabe? Falando com ela sobre a dificuldade de passar em concurso. Tava olhando aqui na internet, 800 candidatos por vaga. Fica preocupado com isso não, amor. Do jeito que você tá focada, com certeza uma vaga vai ser sua. Tem esperança. Confie em Deus que vai dar tudo certo. Você sabe que eu confio, amor. Eu oro todos os dias por nós, por esse concurso. Deus sabe das nossas necessidades. Eu sou Kelviane Baeta e meu marido se chama Luiz Henrique. Sou adventista do 7º dia e vivo atualmente na cidade do Rio de Janeiro. Me formei em farmácia e há 2 anos estou tentando realizar um sonho, ser farmacêutica do Exército Brasileiro. Sempre gostei dos livros de Ellen White e neste período de estudo, um livro em especial teve bastante significado na minha vida. Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Nele, li na página 32, capítulo 4, como no caso de Daniel, na exata proporção que o caráter espiritual é aperfeiçoado, aumenta a capacidade intelectual. Naquela época eu não estava dizimando porque eu não trabalhava e não tinha renda, mas eu entendi que deveria devolver o dízimo daquilo que Deus me dava. E havia algo muito precioso que eu recebia de Deus todos os dias, a vida. Então eu decidi dar o dízimo do meu tempo. Eu passei a ler a Bíblia e orar por quase 2 horas por dia. Isso foi tão bom para mim, pois descobri algumas coisas muito sábias, escritas na Palavra de Deus. Meditando sobre Daniel, percebi também o quanto a alimentação tinha importância na sua vida e como isso ajudava na sua capacidade intelectual. Deus nos deu orientações claras para o cuidado da saúde física, mental e espiritual. Quando nós seguimos essas orientações, nosso caráter se desenvolve para a glória de Deus e podemos desfrutar de renovada disposição para a vida, melhora da capacidade intelectual e do vigor físico. Amor,
E aí, como tá sendo pra você ficar tanto tempo sem comer carne e açúcar? No início foi bem difícil. Mas para te ajudar nesse regime, eu consegui ficar firme. Tô me sentindo até mais bem disposto, até para trabalhar. Lá no trabalho, minha capacidade de concentração melhorou bastante. E você? Amor, eu tô mais disposta também, sabe? O raciocínio também mais rápido, mais concentrada. Foi muito bom mudar a alimentação e fazer jejum todos esses sábados. Ah, amor, tu tá nas mãos de Deus, né? Deus sabe de todas as coisas. Depois de 2 anos e meio estudando para o concurso do Exército Brasileiro, fui aprovada em 2º lugar e hoje estou há 1 ano e 3 meses trabalhando em uma unidade de saúde militar aqui no Rio de Janeiro. Deus seja louvado, provai e vede. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe.
Muito bom dia e também um feliz sábado para você que está conosco. É um prazer ter a sua companhia neste dia tão bonito que Deus separou para nós. Muito obrigado por estar conosco. Tenho certeza que Deus tem uma bênção reservada para você e hoje nós vamos meditar um pouco nas palavras de Jesus para a nossa vida. Nós vamos agora, para iniciar o culto, cantar o nosso primeiro hino. Aí em sua casa, onde você está, com a sua família, junte-se a nós nesse coro, cante para o nosso Deus. Sinto a presença do Senhor neste lugar, seu poder e sua graça, seu amor. Posso ver em cada face sua beleza irradiar. Sinto a presença do Senhor neste lugar. Muito bem, depois de termos cantado tão belo hino, convido você a uma palavra de oração. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado pela vida eterna que podemos desfrutar hoje, aqui e agora. Queremos lhe pedir a Tua bênção sobre este culto. Queremos te pedir que o Senhor esteja presente conosco aqui, mas também na casa de cada um dos nossos irmãos que estão assistindo. Nos abençoe com o entendimento de Tua palavra, que ela motive o nosso coração a se sujeitar ao Senhor, à Tua vontade e aquilo que o Senhor planeja para cada um de nós. Nos dê a Tua bênção agora e a compreensão do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez bom dia, é um prazer estar com vocês. Nesta manhã eu gostaria de meditar um pouco nas palavras de Jesus ditas num episódio muito crucial para a sua vida. Este foi um episódio que Jesus viveu no início de seu ministério e que teve uma profunda influência ao longo de sua trajetória, sobretudo no seu julgamento. Eu vou começar a mensagem de hoje lendo uma breve citação que a serva do Senhor descreve no livro O Libertador. O livro O Libertador é uma tradução na linguagem de hoje do livro Desejado de Todas as Nações, e ela retrata de uma maneira bem vívida aquilo que Jesus viveu no momento em que estava sendo julgado de maneira muito injusta. Acompanhe comigo essa leitura. Os inimigos de Jesus ficaram perplexos, pois eles não sabiam como conseguir sua condenação. Haviam muitas testemunhas para provar que Cristo tinha chamado os sacerdotes e escribas de hipócritas, mas tal testemunho não teria nenhum peso para os romanos. Haviam provas abundantes de que Jesus tinha falado de maneira irreverente acerca de muitos dos regulamentos dos judeus. Essa evidência também teria pouca importância para os romanos. Assim, de tudo o que Jesus tinha dito, os sacerdotes não puderam achar nada para usar contra ele, exceto uma coisa. No começo de seu ministério, Cristo disse: "Destruam este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias." Os romanos tinham se envolvido na construção do templo e tinham muito orgulho de terem participado disso. Se alguém desdenhasse do templo, eles se sentiriam ofendidos. E nesse ponto, os romanos e os judeus tinham algo em comum, pois ambos consideravam o templo com grande respeito. A serva do Senhor começa dizendo nesse texto que no final do ministério de Jesus, no momento em que ele estava sendo julgado, tentavam encontrar alguma coisa que pudesse acusá-lo. Não encontrando, eles buscaram algumas das palavras de Jesus. E alguém disse: "Este um dia disse que poderia destruir o santuário, o templo, e ele poderia reconstruí-lo em 3 dias. Como os romanos haviam participado dessa construção ou dessa reconstrução, e os judeus também tinham o templo como de muita importância, eles entenderam que aquilo seria suficiente e necessário para que a acusação de Jesus pudesse ser então
formalizada. Esse breve relato do julgamento de Jesus nos traz à lembrança esse episódio que ocorreu no início do seu ministério. Para que a gente possa então mensurar e para que possamos também aprender algumas lições, eu vou pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, versos 13 até o verso 21. João, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: Estando próxima a Páscoa dos judeus, Jesus foi para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, com as ovelhas e os bois. Derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão, virou as mesas e disse aos que vendiam pombas: tirem essas coisas daqui e não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Verso 17, os seus discípulos se lembraram que estava escrito: o zelo de tua casa me consumirá. Verso 18, então os judeus lhe perguntaram: que sinal você nos mostra para fazer estas coisas que você tem feito? Jesus respondeu: destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Os judeus responderam: mas este santuário foi edificado em 46 anos e tu queres reconstruí-lo em 3 dias? Ele, porém, se referia ao santuário de seu corpo. Quando Jesus, pois, ressuscitou dentre os mortos, os discípulos dele se lembraram que ele tinha dito isso e creram na Escritura e na palavra de Jesus. 3 vezes ao ano, um judeu precisava se dirigir até Jerusalém para participar de 3 das principais festas que todo judeu deveria participar: a Páscoa, o Pentecostes e os Pães Asmos. Todo judeu que se dirigia para Jerusalém precisava planejar a sua viagem. Você sabe que muitos dos judeus não moravam na terra de Israel. Havia sim muitos judeus que moravam em Israel, mas havia muitos outros que moravam no que se chamava de diáspora. A diáspora era todo o Império Romano, onde muitos judeus se dirigiam para lá por conta das oportunidades, por conta de trabalho, por conta de uma nova vida. Então eles moravam nesses lugares, nesses territórios do Império Romano, mas quando haviam essas festas, eles se dirigiam para Jerusalém. Por quê? Porque todo sacrifício deveria ser realizado no templo. Ao longo do ano, eles faziam as suas orações sempre voltado para o leste, o local em que o templo estava. No entanto, havia um período no ano, uma festa, 3 festas, em que eles tinham que se dirigir para lá, para realizar então os seus sacrifícios. Essa viagem era uma viagem onerosa, custava muito dinheiro para cada um deles. Naquele tempo, nós não tínhamos todos os meios de transporte como tínhamos hoje. Eles faziam muitas dessas viagens caminhando, algumas dessas viagens de maneira marítima. Então, quando eles se dirigiam para lá, eles tinham que planejar e tinham que guardar um certo dinheiro também. Muitos até precisavam levar os sacrifícios para Jerusalém, porque esses sacrifícios que eles estavam levando seriam então realizados no templo. Só que, por conta disso, a viagem ficava ainda mais difícil. O que os sacerdotes pensaram? Vamos estabelecer aqui no templo um sistema onde os adoradores possam comprar o seu sacrifício, evitando assim que ele traga para cá. Vamos também estabelecer um sistema de câmbio, onde a gente estabelece um dinheiro do templo e a gente pode cobrar uma taxa em cima disso. Então a gente consegue um dinheiro do pessoal que vende, dos vendedores que vendem, conseguimos também um dinheiro dos cambistas, uma taxa, então a gente consegue, de uma certa maneira, elevar o nosso faturamento. Encheria o bolso dos sacerdotes, emprego e renda para todo mundo, conveniência para os adoradores. O grande problema é que eles estavam fazendo isso dentro do templo, num local que não tinha essa finalidade, que não tinha por objetivo vender e realizar todo esse negócio. Imagina você então, você é um judeu, você planejou o ano todo essa viagem, você sonha com esta viagem, você imagina ela durante o ano todo, como vai ser, quem você vai encontrar, talvez você vai encontrar ali alguns amigos,
Talvez você estava ali o tempo todo num local que não tinha um templo, você não podia se reunir, mas em dado momento você diz o seguinte: chegou o momento, chegou a hora. Você se dirige então para Jerusalém. E ao chegar lá, você chega no templo e encontra ele apinhado de pessoas, muita gente de vários lugares, e todos querem realizar um sacrifício no templo. É um sonho, é um desejo, é uma vontade, todos querem da mesma forma realizar esse sacrifício. E quando você chega ali, para que você consiga realizar o sacrifício, você precisa de um animal, de um bezerro ou de um carneiro, enfim, de acordo com as suas possibilidades financeiras. Acontece que para que esse casamento ocorra, o sacrifício e a sua vontade de realizar o sacrifício, você precisa procurar. E, logicamente, você não vai procurar, ou você não vai comprar no primeiro vendedor. Você não vai comprar o primeiro animal que você encontra. Você começa a andar pelos pátios do templo e você começa a ver qual sacrifício é melhor. Qual animal está mais perfeito, qual animal está mais em conta. Você também se lembra que para que você consiga comprar esse sacrifício, você precisa trocar o seu dinheiro. Você trouxe o seu dinheiro de um outro lugar. E você tem que trocar seu dinheiro com os cambistas. E você também vai procurar o cambista que tem a menor taxa. Então você começa a pedir desconto, começa a pechinchar. E quando você se vê, você está dentro de uma grande feira. Você começa a pedir desconto, pechinchar, encontrar o melhor animal pelo melhor preço. E aquele burburinho todo tirou muito da solenidade do templo. O que se ouve não é o barulho das orações, o murmúrio das orações, mas o tinir de moedas. O que se ouve não é aquele silêncio reverente do sacrifício enquanto o sacrifício é realizado. O que se ouve são as palavras de negociação. O templo, ele parece uma grande feira, onde ali estão se vendendo muitas coisas, muitas ideias, muitas palavras, animais. Ali o templo parece, enfim, uma grande feira. Queridos, esta era a situação do templo quando Jesus o encontrou. E sabe, os discípulos que acompanharam Jesus durante esse curto período de ministério, eles estranharam a forma como Jesus agiu. As pessoas também que já estavam sempre acompanhando de longe Jesus, elas também se assustaram. E nenhum dos sacerdotes gostaram daquela situação. O templo precisava ser purificado? Certamente que sim. E este episódio, ele provocou, ou ele contribuiu para o julgamento de Jesus lá na frente. Este episódio contribuiu para tirar a vida de Jesus. E eu pergunto, como que esse episódio poderia contribuir para preservar a nossa vida com Jesus? Eu quero partir a minha linha de raciocínio a partir do que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6, 19 e 20, quando ele diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Quando Jesus chegou a Jerusalém, quando Jesus chegou ao templo, ele precisou purificá-lo. E se Jesus chegasse no templo da nossa vida, ele precisaria purificar? E uma segunda pergunta, do que Jesus precisaria nos purificar? É verdade que cada um de nós, essa pergunta ela cabe a cada um de nós. Você certamente conhece você mesmo mais do que eu te conheço. Você sabe do que precisa ser purificado. É uma pergunta pessoal e que nos leva a uma séria reflexão sobre a nossa vida e como temos levado a nossa vida até aqui. Mas eu gostaria de trazer 3 obras que Jesus realiza e que emergem do texto que nós lemos. A obra da purificação, a obra da substituição e a obra da reconstrução. 3 obras que Jesus realiza que emergem desse texto quando ele se depara ou quando ele chega ao templo de nossas vidas. A primeira obra é a obra da purificação. Quando Jesus chegou ao templo, ele encontrou ali uma grande feira. Ele encontrou ali várias pessoas tentando vender as suas ideias,
tentando vender os seus produtos, tentando vender as suas filosofias. E quando eu olho para a nossa vida, imediatamente eu imagino que a nossa vida também é uma grande feira. Porque nós estamos vivendo num contexto onde todo mundo vende a sua política, todo mundo vende a sua filosofia, todo mundo vende a sua ideia, e a nossa vida, o tempo da nossa vida parece uma grande feira. Vivemos na época dos ismos, do secularismo, do mundanismo, do homossexualismo, do partidarismo, enfim, são muitos ismos, do evolucionismo, são muitos ismos que estão o tempo todo clamando a nossa atenção, clamando pela nossa mente. E não é difícil a gente, às vezes, passar tanto tempo na televisão, ou tanto tempo nas redes sociais, ou tanto tempo no YouTube, que a gente vai absorvendo tudo isso e vai deixando de ouvir a voz de Jesus. Quando Jesus ele chega no templo e ele expulsa todas aquelas pessoas que estavam ali, que estavam vendendo as suas ideias, as suas promoções, a única coisa que se ouviu foi a voz de Jesus. E talvez, queridos, nós precisamos silenciar um pouco a televisão, nós precisamos silenciar os youtubers que nós estamos ouvindo, silenciar talvez um pouco os autores que estamos lendo, silenciar um pouco, né, essas muitas falas que tem tido por aí, para que a gente consiga ouvir a voz de Jesus. Porque nós estamos sendo levados por todo o vento de doutrina. Estamos sendo chacoalhados para lá e para cá. Ora pensamos nisso, ora pensamos naquilo, ora pensamos de um jeito e a forma como nós pensamos é contrária ao que a outra pessoa pensa e a gente começa a se debater, a gente começa a brigar e a gente está sendo levado o tempo todo por vãs filosofias que não nos sustentam, que não nos dão abrigo, que não nos dão segurança. E Jesus está dizendo, silencia todas essas vozes para que você possa escutar a minha voz, porque a minha voz vai te trazer calma, a minha voz vai te trazer paz. A gente conhece, por exemplo, a história de Elias. Veio um terremoto e o Senhor não estava no terremoto. Veio um vento forte e Deus não estava no vento forte. Veio um fogo e Deus não estava no fogo, mas então veio um vento suave, um cício suave, e a voz de Deus estava no vento suave. Ou seja, Jesus quer nos purificar, e essa obra de purificação, ela começa silenciando todas essas vozes angustiosas, inquietantes, desesperadas, que estão clamando pela nossa atenção, para que a gente possa escutar a sua voz. Querido irmão, querida irmã, quanto tempo você tem passado com a palavra de Deus? Ouvindo essa palavra, meditando nessa palavra. Porque ao longo de um dia de trabalho, você se depara com colegas de trabalho que têm as suas opiniões e que muitas vezes influenciam a sua opinião. Ao longo de um dia de trabalho, você escuta o que está acontecendo na política, o que está acontecendo na economia, o que está acontecendo em relação à pandemia que a gente está vivendo, e você vai absorvendo muita coisa. A voz de Jesus, escutada a cada manhã, ou no momento que você pode ler, que você pode meditar nela, ela vai ajudá-lo a se manter firme e a não ser levado para lá e para cá. Mas para isso você precisa gastar tempo com a palavra de Deus, silenciar outras vozes, para que a voz de Deus ela possa ser uma espécie de escudo, de fortaleza, para não deixar você ser levado por todo o vento de doutrina. Silencie todas as vozes que você está ouvindo para escutar a voz de Deus. A segunda obra que Jesus realiza é a obra da substituição. O texto diz que quando os sacerdotes questionaram Jesus, ele disse o seguinte: destruam este santuário e eu o reconstruirei em 3 dias. Veja, o templo, o santuário, essa estrutura física, é o que dava sentido e significado para a vida de um judeu. Se não houvesse o templo, também não deveria haver nação. A nação e o templo eram 2 coisas que estavam interligadas. E tudo isso dava identidade para um judeu. Por isso que Jesus, quando disse no final do seu ministério, que quando o templo fosse derrubado, não ficaria pedra sobre pedra, os discípulos se assustaram.
Como assim não teremos mais templo? Por isso que no início do seu ministério, quando Jesus diz, destruam este santuário, os sacerdotes imediatamente já reagiram fortemente a isso. Porque toda a vida de um judeu estava ligado ao templo. Estava ligada ao templo. E quando Jesus disse, destruam este santuário, imediatamente eles reagiram. Só que tem um detalhe. Jesus não estava se referindo ao santuário físico, à estrutura física. Jesus estava se referindo ao seu corpo, que morreria e 3 dias depois ressuscitaria. Em outras palavras, Jesus estava substituindo a identidade que eles tinham no templo para o seu próprio corpo. Porque era a partir da morte de Jesus que eles teriam significado. O significado da vida deles não estava atribuído ao templo, mas estava atribuído à morte de Jesus. Porque a morte de Jesus traria o real e verdadeiro significado para a vida deles. É por isso que o apóstolo Paulo disse, longe de mim, gloriar-me senão na cruz de Jesus Cristo. Nós vivemos num tempo, queridos, num tempo onde somos reputados como pessoas importantes pelas pessoas com as quais nós andamos. Nós somos considerados importantes ou não pelos títulos que temos. Nós somos considerados importantes ou não pelo número de likes que nós temos. E hoje em dia não basta viver, é preciso postar. E quanto mais nós vivemos, mais nós postamos. E quanto mais postamos, mais atribuição de significado nós temos. E a nossa vida, muitas vezes, ela está ligada ao que fazemos, aos elogios que recebemos, àquilo que nos consideram, e todo o significado da nossa vida, ele está ligado a algo sem sentido, a algo que passa, a algo que não se sustenta. A vida dos discípulos estava ligada ao templo, que seria derrubado, que seria destruído, e que foi destruído no ano 70. Então Jesus estava dizendo o seguinte, queridos, tirem a identidade daqui e coloquem no meu corpo, na minha morte, no meu sacrifício, porque é isso que vai dizer quem vocês são. É isso que vai dizer o valor que vocês têm. É isso que vai ditar a vida que você deve levar daqui para frente. Não é o que você alcançou, não é no que você se formou, não é o que as pessoas dizem sobre você, não é quantos likes você tem, não é a vida que você constrói e que é incerta. A sua identidade está atrelada ao que Cristo fez. Por isso que Jesus, ele substitui coisas boas por coisas melhores. É muito bom a gente poder viajar, é muito bom a gente poder passear, é muito bom a gente poder gastar o dinheiro que Deus nos deu, é muito bom viver essas coisas, né, que Deus nos permite, que são coisas legítimas. Mas a nossa vida não tem significado nisso. O propósito de nossas vidas não está ligado a isso. O significado de nossa vida, da nossa existência, está ligado ao que Cristo fez por nós e ao que Ele faz por nós hoje no santuário celestial. E era exatamente isso que Jesus gostaria que eles entendessem. Substituir coisas boas por coisas melhores. Porque corre o risco da gente priorizar as coisas boas e esquecer das melhores, das essenciais. E a essencial é o que Jesus fez por cada um de nós. É isso que vai dizer quem você é. Filho amado de Deus, alguém por quem Ele morreu e alguém que tem um profundo significado para o coração de Deus. E a terceira, Jesus realiza a obra da purificação quando Ele silencia todas as vozes que estão aí clamando pela nossa atenção para que possamos ouvir a Sua voz por meio de Sua palavra. Jesus realiza a obra da substituição quando Ele nos ajuda a entendermos que estas coisas que estão aqui no mundo não trazem sentido e significado para nós. Elas são como uma areia malfeitiça. E Jesus realiza a obra da reconstrução. O texto diz, destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. Destruam algo que os líderes
os sacerdotes, o povo faria. Destruam era uma obra que seria imposta sobre Jesus. O corpo dele seria destruído. Eles matariam Jesus, atentariam contra a vida de Jesus. E o texto diz que Jesus o reconstruiria. Vocês vão destruir este santuário, mas eu vou reconstruí-lo. A obra da reconstrução, quando a gente considera o templo, quando nós consideramos que nós somos o templo do Espírito Santo, é uma obra que também Jesus pode fazer em sua vida. Porque pode ser que você tenha sido destruído por alguém. Pode ser que você tenha sido destruído por uma palavra. Pode ser que você tenha sido destruído por uma situação adversa que você viveu. E você hoje, traumatizado ou traumatizada com isso, se relaciona com as pessoas, se relaciona com a vida, se relaciona com Deus, a partir desses traumas que ficaram. Algo que aconteceu talvez lá na infância, na adolescência, algo que aconteceu talvez na igreja, no seu local de trabalho. Eu não sei o que você viveu, eu não sei de que forma as pessoas destruíram você, mas uma coisa eu tenho certeza, Jesus pode reconstruir a sua vida. Uma coisa eu tenho absoluta certeza, Jesus pode reerguer você. Eu não sei o que te machuca, eu não sei o que te desespera, eu não sei o que te angustia, eu não sei o que gera ansiedade em você, eu não sei quais são as dores, qual que é o senso de desamor e desvalor que você tem, eu não sei o que você passa em sua vida. Não sei, mas Jesus sabe. Porque aquele que viveu aqui neste mundo é o sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Aquele que se entristeceu como nós, aquele que teve fome, que teve sede, que teve frio, que foi abandonado, que foi rejeitado, que foi cuspido, que foi açoitado, aquele que viveu algo que nós nunca iremos viver, este Jesus, ele pode reconstruir a sua vida. Mas para isso, você precisa levar isso em oração. Você precisa se desnudar, abrir o seu peito, abrir o seu coração e dizer: Senhor, tem alguma coisa que até hoje me marca. Tem até hoje que tá aqui dentro machucando, que está aqui sangrando. Tem alguma coisa, uma ferida que precisa ser fechada, que precisa ser curada, cicatrizada. Então eu entrego isso a Ti. Um dia, esse pai ou essa mãe, esse tio, esse amigo, esse irmão da igreja, ele destruiu a minha vida. Ele destruiu quem eu sou. Mas, por favor, reconstrua. Reconstrua para que eu consiga perdoá-la. Reconstrua para que eu consiga aceitar essa situação que já passou, que é um passado que não tem como mudar. Me reconstrua. Destruam este santuário e em 3 dias eu o reconstruirei. O santuário de Jesus foi destruído, o seu próprio corpo, e ele reconstruiu em 3 dias. Talvez alguém destruiu o seu santuário, o seu templo. Jesus pode reconstruí-lo. Não sei em quantos dias. Não sei se 3, se 4, se 3 anos, se 10 anos, se 20 anos. Não sei se vai durar até a volta de Jesus. Mas se Ele prometeu, Ele vai fazer. Jesus pode reconstruir a nossa vida. Jesus pode reconstruir a nossa história. Jesus pode reconstruir quem nós somos, para nos trazer significado, não nas coisas desta vida, mas nele, e para nos ajudar a silenciar as muitas vozes que estão clamando, para que possamos ouvir a sua mansa e suave voz. Nós vamos cantar mais um hino. E ao final do hino, eu quero orar com você. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o
adorar. Junto a ti eu quero estar. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, pois eu quero ali morar. Eu quero estar contigo, vendo a tua face e sentar à mesa, envolvido por tua glória, na presença do meu Senhor. Eu quero estar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Eu só quero estar onde estás e viver em tua presença, ver a tua face, o adorar. Junto a ti eu quero estar. Oh meu Deus, tu és a força e canção, e quando estou contigo, se sou fraco, tu és forte. Eu só quero estar onde estás, onde tudo é para sempre. Leva-me pra este lugar, sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Sim, eu quero estar contigo, ó Deus. Querido irmão, querida irmã, amigo ou amiga que nos acompanha, eu não sei quem você é, eu não sei como você está nesse momento, eu não sei como essa mensagem falou para você, mas eu tenho certeza que Jesus pode recomeçar uma nova história com você. Aí onde você está, você precisa tomar uma decisão. Decisão de perdoar alguém, decisão de viver uma nova experiência com Deus, decisão de silenciar o que você tem ouvido até aqui, decisão de ouvir a voz de Jesus, decisão de esquecer as coisas que dão significado nesta vida para preocupar-se com o que Jesus considera você, como Ele considera você. Você precisa tomar uma decisão. Eu não sei qual dos momentos esse sermão falou com você. E eu não sei como que esse sermão vai falar com você ao longo dessa semana. Mas não deixe de tomar uma decisão. Você precisa sair daqui, sair desse momento, desligar o seu celular, o seu computador, a sua televisão, mas consciente de que Jesus quer efetuar uma obra em sua vida. A obra da purificação, a obra da substituição, a obra da reconstrução. Ele pode fazer, mas isso depende de você querer, porque Ele tem poder, Ele tem eficácia. E Ele vai fazer, porque aquele que começou a boa obra em nós, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ore comigo agora, para juntos pedirmos que Deus efetue essa obra em nossas vidas. Pai Santo, cada um dos que me ouvem aqui carrega alguma coisa no coração, da qual talvez nem mesmo a pessoa saiba, consiga mensurar como que isso gera várias reações em sua vida. Nós talvez não conhecemos a nós mesmos como o Senhor conhece, mas lhe pedimos que o Senhor nos ajude a trazer algumas coisas para a superfície, para que possamos entregar isso ao Senhor e o Senhor possa então limpar, purificar, substituir, reconstruir. Abençoa cada um de nós, ó Pai, para que a nossa vida com o Senhor seja uma vida de reconstrução a cada dia,
para que o Senhor coloque em cada um de nós o desejo de conhecer a nós mesmos, mas sempre lançando um olhar sobre o que Jesus pode fazer por nós. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós. Abençoa, por favor, a igreja, o distrito de Cidade Ademar, que o Senhor possa estar com cada um deles. Abençoe o pastor Roberto, a liderança da igreja, todos os líderes, que o Senhor nos ajude e nos dê uma linda semana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, obrigado pela sua companhia, fique com Deus. Eu vou ouvir a voz de Deus, em paz eu vou, estou feliz, achei abrigo em sua casa. Estou com meu Jesus. Jesus.